Um grande pregador por nome de Charles Spurgeon, ele era conhecido no século XIX como o príncipe dos pregadores. Uma vez ele falou a seguinte frase: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Pai do Senhor, meus irmãos, está começando aqui o primeiro vídeo do canal Os Remanescentes. Que Deus continue abençoando sua vida, que a partir de hoje o seu compromisso é aqui com a gente, aprendendo a palavra de Deus. Amém? Estou aqui hoje, juntamente também está meu sobrinho, que está ali por trás das câmeras, o nosso cameraman. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Iremos falar hoje, irmãos, sobre a oração. Eu quero ser bem objetivo e bem direto nesse primeiro vídeo. Também não quero que seja um vídeo tão longo, mas que seja um vídeo bem objetivo e que possa alcançar a sua vida pela graça do Senhor. Fiz algumas anotações aqui, porque a mente humana ela é falha, às vezes falha, e aqui a gente tem algum esboço para estarmos esboçando e falando da palavra do Senhor. Oração. A gente fala, vamos orar. Muitas vezes a gente diz, eu preciso de oração. Outras vezes a gente fala, ore por mim. Até mesmo a gente diz, eu vou ali orar. Mas o que é oração? O que é orar? Oração na Bíblia, a oração ela é definida como uma comunicação com Deus. Marque essa frase. É a conversa ou o diálogo da criatura com o Criador. Deixa eu repetir para você, para ficar bem fixo na sua memória. É o diálogo entre a criatura com o Criador. A oração, como eu já falei, um diálogo, é uma comunicação com Deus, é um ato de fé, onde nós podemos expressar adoração, onde nós podemos trazer gratidão, súplicas a Deus e também arrependimento. A oração ela é vista como um meio de buscar a Deus. Isso é oração. Em outras definições, oração também é intercessão. Oração também é invocar o nome do Senhor. Por falar em invocar o nome do Senhor, você sabe quando começou a invocar o nome do Senhor? Muitas pessoas podem parar e analisar e dizer que foi a partir do Novo Testamento, do Pai Nosso de Jesus Cristo. Não. Começou a invocar o nome do Senhor há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como falavam antigamente. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, fala a narrativa sobre um homem por nome de Sete. Sete era filho de Adão e Eva. E um dos filhos de Sete, por nome de Eno, ele nasceu, Enos. Ele era neto de Adão e Eva, filho de Sete. E quando este homem teve este filho, Sete, para ser mais claro, teve este filho por nome de Enos, a palavra do Senhor é bem clara em dizer que quando ele nasceu, começou a invocar o nome do Senhor. Mas vamos para a Bíblia, para a gente ser bem mais claro. Gênesis, vou ler a sua Bíblia aí comigo. Sempre importante nesses estudos, quando você for assistir, você está com a Bíblia na mão, porque nós iremos fazer uso dela. Então, Gênesis, capítulo 4, versículo 26, a partir do versículo 1 ao versículo 7, tem o nascimento de Caim, Abel e Sete. Do versículo 8 ao 26, fala sobre o primeiro homicídio que houve, mas isso aí é uma história para outros vídeos, tá bom? Então, capítulo 4, versículo 26, a palavra de Deus nos diz assim, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Deixa eu repetir para você. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Então começou aí a invocar, começou aí a oração a partir deste momento, a falar com Deus, a ter o diálogo com Deus. Próximos vídeos eu vou tentar trazer alguns irmãos aqui para estar conversando mais, dialogando um pouco, e nós vamos entrar mais a fundo sobre esse assunto, acerca do sumo sacerdote que entrava no tabernáculo para fazer oração pelo povo, depois Jesus na cruz, quando morreu, que estava consumado, o véu do templo se rasgou de alta... Mas isso é para outro vídeo, vou deixar vocês com a curiosidade e com vontade. Mas no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso, sobre a importância da oração também. Então começou a invocar o nome do Senhor a partir daí, Gênesis capítulo 4 e versículo 26, quando nasce Enoque, começou a invocar o nome do Senhor. Vamos recapitular para ficar bem claro para a gente? Primeiro, que oração é o diálogo entre a criatura com o Criador. É a forma em que você expressa a sua adoração, gratidão, súplica e arrependimento. Segundo lugar, quando começou a invocar o nome do Senhor, Gênesis capítulo 4, versículo 26, quando nasceu o filho de Sete, o nome de Enoque, se começou a invocar o nome do Senhor. Como devemos orar? Devemos orar primeiramente, irmão, com fé. É o princípio de tudo. Temos que orar com fé, adorando a Deus, usando nossas próprias palavras. Eu vou explicar direitinho de uma melhor forma. Mas assim, não existe uma única forma, tipo um padrão. Não existe. Não existe esse padrão. Um padrão específico, corretamente, sobre como orar. Não, sempre que for orar é assim, assim, assim. Assim tem que falar assim. Não, não vamos viver de vãs repetições. Mas a luz da Bíblia Sagrada, ela nos mostra 3 princípios que ensinam como orar a Deus. Vamos para o primeiro? Já pega o seu caderninho, seu lápis e já vai anotando. Nosso cameraman tá com o caderninho e o lápisinho ali para estar aprendendo a palavra do Senhor. Vamos lá, primeiro, acreditar que Deus ouve sua oração. Irmão, não adianta de forma nenhuma você orar a Deus e não acreditar que Deus não vai ouvir tua oração. Não adianta de quê, meu cameraman? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Como eu falei, devemos orar com fé. Temos que ter fé. Fé é confiança. Isso aí também é outro vídeo. Eu vou entrar e vou explicar melhorzinho. Mas acreditar em Deus, acreditar que Deus, Ele ouve a sua oração. Isso é essencial quando você dobrar os seus joelhos para falar com Deus. Segundo, dizer coisas boas sobre Deus. Como assim, Jesus? Quem que vai falar coisa mal sobre Deus? Ninguém, né, irmão? Mas dizer coisas boas sobre Deus, o que eu quero dizer é elogiar. Você está orando ali, Deus, Tu és eterno, Tu és soberano, Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Elogie a Deus, engrandeça o seu santo nome. É importante. Terceiro, usar suas próprias palavras. Irmão, há um tabu que as pessoas usam muito, de que para falar com Deus precisa muita eloquência. Não, se você é uma pessoa eloquente, amém. Deus abençoe, estude para isso, não sou contra. Claro, você tem que estudar, graças a Deus por isso. Mas use suas próprias palavras, simples, em uma oração com Deus. Ele atende da mesma forma. Ah, Senhor, segundo o teu beneplácito. Ótimo. Me outorga. Lindo, maravilhoso. Se você fala assim, amém. Mas se você chegar ali, Deus, me ajuda. Eu preciso de Ti. Segundo a Tua vontade e o Teu querer. Ele vai atender da mesma forma. Use suas palavras. Outra forma de use suas próprias palavras é porque as pessoas pegam muito a oração de outros. A forma que outro orou, você vai e copia e ora também. Não, use suas próprias palavras. Fale do fundo do seu coração que realmente você está precisando. E se abra com Deus, até porque Ele é seu Pai. Ele vai lhe entender. Quarto lugar, confessar seus pecados e pedir perdão. Isso é muito importante. Diga ou mostre ou se revele, porque Deus ele já sabe de todas as coisas. Mas é importante você dizer, Deus, eu sou falho, eu sou pecador,
eu preciso do teu perdão. Peça perdão aí, Deus, perdoe pelas minhas falhas, meus pensamentos. Quantas vezes eu tenho falhado contra ti em pensamentos, atitude e obras. Mas me perdoe, Pai. Eu estou aqui pedindo o teu perdão. Isso é importante. Confessar seus pecados e pedir perdão. Quinto, dizer a Deus que confia nele, seja qual for a resposta. Existem pessoas que vão orar e parece que ele está dizendo a Deus, tem que fazer isso. Deus, você tem que... Não, é a gente que depende de Deus, não Deus da gente. Deus não é nosso serviçal, nosso mordomo, não, irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você ora a Deus, Deus, eu estou precisando, me ajuda, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, seja qual for a resposta, para sim ou não, porque Deus, Ele sabe do que é melhor para mim e para você. Dê um glória a Deus por isso, glória a Jesus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Talvez nesse momento, eu já abro um parêntese nesse vídeo. Talvez nesse momento você esteja me assistindo e está fazendo uma súplica ao Senhor, pedindo algo a Deus, e talvez esteja até sem esperança. Mas através desse vídeo, Deus está dizendo para você, não perca a sua esperança, mantenha calma, porque Ele está ouvindo a tua oração. O trabalhar de Deus é diferente do meu e do seu. Amém? Glória a Jesus. Dizer obrigado pelas coisas boas na sua vida. Agradeça. Gratidão, esta é a palavra. Deus, obrigado pelo meu lar. Se você é casado, obrigado pela minha esposa. Se você ainda está solteiro, obrigado, Senhor, pela escola. Obrigado pela essa faculdade, essa oportunidade de estar na faculdade. Obrigado pela minha saúde, Senhor. Agradeça a Deus todas as vezes que acordar, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter acordado. Obrigado pela noite que se passou. Eu dormi e me acordei. Agradeça, seja grato. Não seja como muitos que recebem a vitória e não voltam para agradecer. E um ato de fé, melhor ainda, irmão, é quando você ainda não recebeu, mas já está agradecendo. Glória a Jesus. Por último, orar dizendo em nome de Jesus. Isso também é muito importante. Orar dizendo em nome de Jesus. Você pedir em nome de Jesus. É muito importante citar, dizer essa frase. Porque é em nome de Jesus que intercedemos ao Pai. Um ponto interessante, irmão, na oração é não ore só quando precisa. Isso é muito importante, irmão. Não ore apenas só quando está precisando, né? Porque muitas pessoas só procuram Deus, infelizmente eu posso dizer isso, que pessoas só procuram Deus quando está precisando. Quando recebe a bênção, abandona. Vamos abrir a Bíblia? Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 17. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. É porque você não viu, mas quando eu falei aqui, o cameraman já disse o versículo. É um versículo bem conhecido. Orai sem cessar, ou seja, continuamente. Aí, mas José, eu vou estar no trabalho, dobro o joelho. Não, irmão, quem disse que você para orar precisa fechar os olhos? Não, quando você estiver ali trabalhando, está com o pensamento ligado no seu Deus, me ajuda, Deus, vem aqui. Orar sem cessar, irmão. Não só quando está faltando as coisas, ou quando precisa alcançar um objetivo, você vai orar. Não, não é assim. Não ore só quando precisa. Continue orando e falando com Deus. Se você quer orar cada vez melhor, peça a Deus. Se você acha que eu preciso melhorar a minha oração, estou repetindo demais, peça a Deus. A Bíblia diz que podemos pedir a Deus para nos ensinar como orar. E Ele responde. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos lá. Eu disse a vocês que ia usar a Bíblia, então fico com a Bíblia. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Veja o que diz a palavra. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus abençoe sua vida. Esse vídeo ele vai encerrar aqui com esse versículo. Veja, eu vou repetir só o finalzinho. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Continue orando ao Senhor. Que Deus te abençoe.